assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Desculpa. Ontem a gente estava aqui comentando, né, do sol e falando que ia chover à tarde, né? E que chuva caiu à tarde. Eu não sei se vocês presenciaram essa chuva, mas aqui na região Centro-Sul foi um pé d'água. Agora, Lucas, Luciano, ouvinte, pra gente aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, né, que vem acompanhando essa questão da mineração na Serra do Curral. Ontem teve uma decisão importante. Justiça Federal suspendendo a atividade de duas mineradoras que atuam aqui na região, a Goodshit e a Fleurs, né? São as duas mineradoras aí que estavam sendo investigadas aí por irregularidades, inclusive nessa concessão para mineração. Então a Justiça Federal atendeu um pedido aí da Polícia Federal e suspendeu o juíza Gabriela Alvarenga, eu acho, da Terceira Vara Federal, Gabriela de Alvarenga, da Terceira Vara Justiça Federal, atendeu esse pedido da Polícia Federal e suspendeu as atividades. Entre essas irregularidades, por exemplo, no caso da Goodshit, acho que tinha 36 multas aí sobre problemas, infrações, irregularidades ambientais. E elas operavam, uma delas operando sob efeito de termo de ajustamento de conduta e sem a licença ambiental. Há entre as investigações uma série de irregularidades, incluindo aí a questão que um funcionário da Agência Nacional de Mineração estaria envolvido aí em conceder autorizações de licença, enfim, irregularidades para a atuação dessas duas mineradoras. E lembrando que a Goodshit tem a sua atuação numa área considerada tombada da Serra do Curral. Tudo isso é importante e levanta este debate que voltou a ser feito depois da autorização para a Tamisa minerar, né, no ano passado, o ano retrasado que essa discussão começou, e agora essas duas outras mineradoras que estão na região também aí alvo de investigação e com irregularidades. Então acaba que dá razão aí para os ambientalistas de toda essa preocupação quando se autorizou também a operação da Tamisa, porque além do impacto da mineração, o que se comprova é irregularidades também no processo de concessão dessas licenças, né? E elas, muitas vezes as mineradoras extrapolam também essas licenças. Elas são às vezes autorizadas para operar em determinada área ou tirar uma determinada produção ali, e elas sempre fazem mais. Como a gente comentou ontem aqui, não há fiscalização praticamente do poder público, né? A Agência Nacional de Mineração é muito deficitária nesse ponto de fiscalização. Então, as mineradoras acabam elas mesmas determinando suas próprias regras e seus próprios limites. E a gente sabe, né, que nessa questão, quando envolve lucro, geralmente as empresas desconhecem os limites. Então, muito importante essa decisão da Justiça e volta os olhos também para aquele processo que está parado ainda em discussão de concessão para a Tamisa aqui, o debate aqui na Serra do Curral. Logicamente, a Tamisa é um caso diferente dessas duas, tá? Não estou misturando essas duas, estão envolvidas em outros problemas, outras acusações de irregularidades na concessão de licenças ambientais e de estarem também infringindo mesmo o que era determinado em termos de ajustamento de conduta. A Tamisa é um outro processo, foi um processo mais lento. A Tamisa é a questão se deve ou não minerar na Serra do Curral, né? A gente já falou muito sobre isso aqui e essa é uma questão. E aí remete para remete para esse problema da Agência Nacional de Mineração, que não tem capacidade, não tem estrutura, infelizmente pessoal, né, de quadros de pessoal, de equipamentos, até de tecnologia para fazer essa fiscalização. O Ministério Público, quando chega, já chega atrasado, geralmente quando as coisas já aconteceram, né? Então falta aí medidas preventivas, né? E talvez maior rigor da lei na punição. Quem sabe aí, vamos ver até onde vai essa decisão da Justiça, né? O que ela vai chegar de fato nessa decisão. Por enquanto é só uma medida para pararem as atividades, né? Mas é importante demais. E volta a discussão também do que o ministro Alexandre Silveira esteve aqui essa semana, a gente comentou, né? Anunciando a criação de um comitê de fiscalização, de mineração. É uma boa notícia, mas também a gente fica meio com o pé atrás. Será que não é só mais um órgão? Porque os órgãos já estão aí. Já existe a Agência Nacional de Mineração. Será que não é só equipá-la de pessoas, de equipamentos, dar realmente à Agência Nacional
de mineração condições para fazer essa fiscalização? O que esse comitê vai poder fazer? Ele é mais deliberativo, ele é executivo? Qual vai ser assim a competência, uma vez que ele vai ser composto por ministros de diversas pastas, né? Eu fico pensando sobre realmente a eficácia desse comitê que foi criado, anunciada a criação dele pelo ministro Alexandre Silveira no dia 25 de janeiro aqui em Brumadinho. Realmente, no primeiro momento eu vi como uma boa notícia, mas depois eu fiquei me questionando, será que não é só mais um órgão para ficar já falando óbvio, né, e não resolver os problemas da mineração? O ministro, quando criou, ele citou o exemplo de outro comitê que funciona até de certa forma, que é o comitê da questão da energia elétrica, né? Que aí consegue ter uma voz ativa nas discussões, até no controle aí das tarifas de energia e outros problemas. Agora, esse da atividade minerária, da mineração, né? Qual que será o poder, né? Qual que será realmente o foco desse comitê? Até onde vai esse poder? Vai ser só um órgão mesmo para as pessoas ali se reunirem, ganharem dinheiro por isso, logicamente, e não ter nenhum resultado efetivo. Então, acho que aproveitando esse gancho, né, dessa semana aí que completou 4 anos da tragédia de Brumadinho, essa questão da mineração continua urgente em Minas Gerais, continua esse debate mais que necessário, né, e a gente tem que escutar todas as vozes. Sim, claro, a mineração é importante, os empresários são, né, importantes aqui para o Estado, né, as receitas, né, que geram para o Estado, a atividade é muito importante também, né, o fim dessa atividade é importante também, né, a questão da produção, mas a voz dos ambientalistas, da população, também tem que ser ouvida na mesma proporção, na mesma medida, né? Não podemos aí, há ambientalistas com trabalhos importantíssimos ao longo das últimas décadas, não podemos criminalizar essas atividades ambientalistas, não podemos, né, colocá-los à margem dessa discussão. São fundamentais e graças a eles que muitas conquistas aí foram obtidas nessa legislação minerária no país. Isso é importante ressaltar. Eu estou citando isso, não vou ficar dando indireta. Houve um episódio lá em Brumadinho, uma ambientalista muito reconhecida aqui em Minas Gerais. Ela acabou, durante a presença das autoridades, acabou se exaltando e falando algumas coisas lá que desagradaram o Ministério Público e outros representantes aí que estavam lá, e houve uma discussão, houve uma tentativa de desqualificação dessa ambientalista também, que é super importante nessa história aqui em Minas Gerais. É isso, Lucas, Luciano, essa é uma questão que a gente ainda vai ter que ficar atento por muito tempo, porque, né, está aqui no nosso quintal, está aqui ao nosso redor, na verdade, a Serra do Curral, mas se expande por todo o estado, é a região central aqui de Minas, né, o quadrilátero ferrífero, super importante. A gente é importante a mineração, mas, né, com regras e uma mineração sustentável, pelo menos com impacto menor do que vem sendo nos últimos anos.